Bom dia, paz do Senhor, amém? Vamos tentar de novo. Bom dia, paz do Senhor, amém? É esse o amém que Deus quer ouvir. Aproveitando que você está de pé, eu só vou ler um versículo que é o texto base, bem no começo da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 3, apenas o verso 8. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 3, apenas o verso 8. O título dessa mensagem, para você que gosta de anotar, é Voltando ao Jardim. Glória a Deus. Então, eu passo a ler Gênesis, o capítulo 3, e apenas o verso 8. E diz: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus. Eu vou repetir. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Pode sentar. Papai, essa é a tua palavra, Senhor. É uma palavra onde certamente o Senhor tem revelações para nos ensinar, Senhor. Eu creio que tu tens algo diferente nessa manhã. Porque o culto de Santa Ceia, aleluia, nunca é um culto comum, Senhor. Porque nós, quando começamos a participar do culto da Santa Ceia, sabemos que nós estamos ensaiando, Senhor, para estarmos para todos sempre no céu, aleluia. Então, a partir de agora, Espírito Santo, eu quero entregar o controle total e absoluto de tudo que vai acontecer nesses minutos a Ti. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu estava orando essa semana e eu perguntei para Deus, eu queria trazer uma daquelas palavras que a gente, quando fala com a igreja, a gente faz a igreja voltar à sua essência, porque às vezes nós parece que estamos na igreja, mas não estamos dentro da igreja. A gente parece que nem o Asaf. Quando a gente lê o Salmo 73, um dos maiores adoradores de Deus, o Asaf, que compôs 12 salmos, ele diz: verdadeiramente bom é adorar o Senhor. No versículo 1 e 2 ele fala que Deus é bom tudo, mas do versículo 3 até o 16, ele diz que ele tinha inveja dos ímpios, que os ímpios não passavam tribulações como às vezes os cristãos passam, e ele parece que está um crente morto espiritualmente. Só que no 17, Salmo 73, versículo 17, ele diz: até que eu entrei no santuário do Senhor, eu entendi o fim deles. O que a gente precisa é entender o que a palavra de Deus precisa falar conosco. O que a gente precisa entender, o propósito, é o nosso destino em Deus, aleluia. E quando eu vejo esse texto de Gênesis, a gente pega o capítulo 1, vê a criação de Deus em 6 dias. E no capítulo 2, Deus fala descritivamente como Ele criou o homem, a mulher, colocou a árvore no meio do jardim, como Ele formou. Porque no capítulo 1 ele só fala: haja luz e houve luz, e assim houve separações. Mas no capítulo 2 ele diz que quando chegou a minha, a tua vez de criar o homem, Ele colocou a mão. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Você sabia que você tem a mão de Deus? Você sabia que você tem o toque de Deus na sua vida? Aleluia. E ele diz que Ele soprou o espírito de vida, o fôlego de vida, aleluia. E quando a gente olha no capítulo 3, parece que é o capítulo da desgraça, é a queda do homem. Se a gente olhar sem atenção, quando a gente começa a ler sem atenção, a gente só vê o mal, só vê o homem caindo, só vê isso, e não vê a bondade de Deus nesse capítulo, aleluia, aleluia. E eu vejo Adão e Eva sendo enganados, ouvindo coisas que não deviam ouvir, e eles são enganados, e tomam da árvore do conhecimento do bem e do mal, e quando eles tomam, os olhos deles não são mais puros, eles tiraram os olhos do Criador, aleluia.
Só que o papai chega e pergunta, como eu li para vocês, ele chega na viração do dia, ele pergunta pelo filho, pela filha. E ele não vem como alguém que cobra uma dívida, que cobra um imposto, ele veio dizer, é mais ou menos assim, filho, filha, o que estás fazendo? O que tu fizestes? E a Bíblia toda, se você vê, como falou o pastor David Leonardo, naquele domingo aqui, a Bíblia toda fala que Deus sempre procurou o homem, não é você que procura Deus, é Deus que está nos procurando, dia após dia, aleluia. E parece que tinha passado o dia inteiro, e o homem não procurou Deus. E diz a Bíblia ali que na viração do dia, estava acabando o dia, e o papai dizendo, será que ele não vai me buscar? Será que ele não vai falar comigo? Será que ele não vai me chamar? Ele disse, eu vou até ele, aleluia. E Deus está dizendo para mim, para você, e para você que está em casa, você que talvez não tenha mais vindo na igreja, eu estou te buscando, sou eu que te busco, aleluia. E eu quero ensinar aquilo que o Espírito me ensinou, no meu jardim secreto, que é o meu quarto de oração. Aleluia. A primeira coisa que eu aprendo é que mesmo quando eu peco contra Deus, Deus ainda vem falar comigo. Mesmo quando eu erro, mesmo quando eu não faço o que Deus queria que eu tivesse feito, Deus não desiste de falar comigo. Às vezes o casal de namorado, o casal casado, às vezes, quando um briga com o outro, fica de birra, não fala mais contigo. Agora, relações cortadas, mas Deus não é assim. Deus diz assim, você errou, querido, você errou, querida, não faz mal, eu continuo te chamando, eu continuo te chamando. Adão e Eva perceberam o mal que fizeram contra Deus, se envergonharam, sentiram culpa e medo. Deus sabe todas as coisas, sabia, antes de acontecerem. Você acha que Deus não sabe do seu erro, do seu pecado? Você acha que Deus não conhece o meu e o teu coração de verdade? Claro que conhece. Mas Deus nunca, nunca, nunca desistiu de você e nem de mim, aleluia. Aleluia. E Deus chamou Adão e Eva ali, não para condená-los ou para cobrá-los, mas Ele queria dizer, Ele queria mais ou menos assim, Ele queria na verdade dar uma oportunidade para Adão e para Eva dizer, papai, me perdoa papai, eu não te escutei, eu errei, sabe, eu sou ruim, eu não devia ter feito isso, eu não te ouvi papai. Mas em vez disso, começou a terceirização de culpa. Adão colocou a culpa na Eva, a Eva colocou a culpa na serpente, e assim foi. E hoje não é igual, não é diferente, melhor dizendo, hoje é igual. Muitas vezes, nós quando chegamos a Deus, nós não chegamos com interesse de coração, nós não chegamos dizendo, Senhor, eu ainda peco tanto, eu ainda erro tanto, Senhor, mas tem misericórdia de mim, porque no fundo, Senhor, eu quero te adorar, eu queria ser diferente, eu não consigo, mas em ti eu consigo, aleluia, não na minha força, aleluia. E ali começou a terceirização de culpa, e mesmo no pecado, como eu falei antes, Deus ainda vem falar conosco. Deus sabia onde eles estavam. Você acha que Deus não sabia? Ele disse, onde vocês estão? Claro que Deus sabia. Deixa eu falar algo para você, igreja. Deus sabe onde você está. E quando eu falo estar, não é o lugar físico, é o lugar espiritual. Deus conhece o teu coração. Como você está espiritualmente? Talvez você que está em casa. Você há tempo que não vem no culto por causa da pandemia. Eu vou ver pela rede social, mas não é a mesma coisa. Eu ver a foto de um jardim e eu estar dentro desse jardim é diferente. Muitas vezes, através das redes sociais, a gente vê lugares maravilhosos, onde as pessoas vão. Meu, que lugar lindo, mas uma coisa é ver uma foto na rede social, outra coisa é vivenciar aquele lugar, naquele momento presente, é estar lá. E assim, é estar na igreja.
Deus continua falando. Eles sabiam onde eles estavam, eles sabiam o que eles tinham feito, eles sabiam que estavam se escondendo, eles sabiam que eles tinham ouvido a sua voz. E eles sabiam que eles reconheceram que era Deus falando. E Deus precisou chamar mais de uma vez Adão. Ali no 3:8 ele diz assim, ó: e ouviram a voz do Senhor que passeava. Eles ouviram. Deus sabia que você está ouvindo a voz de Deus. Você sabia que agora Deus sabe que é Deus falando com você, não, né? É Deus querendo dizer assim: filho, eu sei que você está me ouvindo. Eu sei porque eu estou colocando homens de Deus, mulheres de Deus, os meus profetas aqui a todo instante falando com você. E por que você não sabe? No fundo você sabe que é voz de Deus. No fundo você sabe. Mas o que acontece? Em vez de ouvir e responder, por causa dos teus pecados, por causa da tua nudez, por causa da tua vergonha, ou da minha, eu me incluo também, a gente se esconde. Se pudesse se esconder de Deus, mas na verdade você não está se escondendo de Deus, você está se escondendo de você mesmo, aleluia. Porque de Deus ninguém pode se esconder. Glória a Deus. E eles reconheceram que era Deus falando com eles. Eles conheciam a voz de Deus. Se a minha esposa me chamar, a pastora Alexandra aqui, ela me chamar, eu conheço a voz dela, eu sei, porque eu convivo com ela. A voz dos meus filhos eu conheço. Se o meu pai que está ali me chamar, eu conheço, eu sei que eu tenho afinidade. Quando um estranho me chama, eu não conheço, mas eles conheciam que era Deus falando com eles, e mesmo assim resolveram se esconder. Outra coisa que eu vejo aqui, Deus, na viração do dia, Ele veio procurar Adão e Eva. Como eu falei antes, passou o dia inteiro, eles estavam se escondendo de Deus. E às vezes, eu quero dizer para você algo. Todo dia, assim como no Éden, na viração do dia, Deus está te chamando, Deus está te procurando, Deus está te dando uma oportunidade para você chegar diante dEle e dizer: Pai, eu passei o dia todo fazendo bobagem, eu até escutei a serpente, eu escutei até o diabo, mas Pai, eu sei que Tu não desistisse de mim, eu sei que eu sou Teu filho, eu sei que Tu és o meu papai. E assim Deus está dizendo para mim e para você hoje: eu continuo te procurando, eu continuo te procurando. Às vezes passo o dia inteiro, semanas inteiras, um mês inteiro, e você não me procura, mas eu não desisti de você, ainda que seja na viração do dia, aleluia, eu te procuro, aleluia. Alabashiricandaramandagaias. Deus sempre olhou com esperança para que o procurássemos, e Ele então pudesse mostrar o seu amor incondicional. Incondicional. Deus enquanto nós olhamos para os nossos pecados, as nossas faltas, Deus olha dizendo assim: eu sei que é só você pedir perdão e está tudo resolvido. Às vezes você mesmo não se perdoa, mas o sangue de Jesus já te perdoou, aleluia. A segunda coisa que eu entendo, que é que o jardim de Deus não é para eu me esconder de Deus, mas para viver na presença de Deus. Adão e Eva se esconderam entre as árvores do jardim e fizeram folhas de figueira. Deus criou um jardim, e coisa linda é jardim. Você já percebeu que quando a gente visita um jardim florido, um lugar, um bosque assim cheio de frutífero, como a gente se sente bem? Você já não percebeu isso? Eu pelo menos assim amo quando eu vejo um lugar lindo assim, um caminho de flores assim. Às vezes quando a gente vai viajar, vai passear, a gente vê nos dois lados da estrada flores assim. Às vezes, né, um caminho todo florido. E sabe por que você sente isso? Porque o Espírito Santo, que está dentro de você, sente saudade do jardim. Sente saudade. Como a Diva falou aqui, Deus vai preparar uma morada para nós.
lá. E eu acredito piamente que essa morada será tão bela, tão florida, tão linda como o jardim do Éden. Sabe por quê? Porque quando a gente passa no lugar assim, a gente sente que ali é o nosso lugar, ali é onde eu deveria estar. Você pode ver que às vezes a pessoa está tão estressada. Sabe por que está depressiva, estressada? Porque às vezes nessa correria do dia a dia que a gente vive, e muita gente prefere às vezes no final de semana ir para uma chácara, para um sítio, e lá parece que você se sente bem. É porque o homem e a natureza foram feitos para viver juntos. A natureza nada mais é do que a criação de Deus, como o homem também é, aleluia. Aleluia. Eu vejo também aqui que esse jardim ele não é apenas físico, mas principalmente um lugar espiritual. O jardim significa a primeira essência, a pureza nos relacionamentos, aonde o pecado não nos domina, aonde a vergonha nem a culpa não fazem mais parte, aonde a condenação não nos condena, aonde a gente pode, como diz aquela música do Judas, a gente pode chegar no colo do papai. Aleluia. E eu vi aqui, enquanto nós louvávamos, a banda louvava aqui, a Antonella aqui, né, dançando, louvando, numa pureza, numa singeleza do coração. Ela dançava aqui, enquanto o pai dela, assim como o pai dela louvava aqui, e a mãe dela lá adorando, assim nós deveríamos ser na presença do papai. Ela roubou a cena aqui. Ela, naquela singeleza, dançando, adorando, louvando a Deus. E Deus quer que a gente volte ao jardim, volte à pureza. Entende? É isso que Deus está dizendo. E é possível voltar ao jardim? Não dá para voltar no passado, mas dá para voltar em Deus, voltar à pureza. E o jardim não é lugar de culpar ninguém, mas o jardim é lugar de arrependimento e de voltar à primeira essência. Se nós não estamos bem espiritualmente, não podemos culpar a igreja, ou o pastor, ou o pessoal do louvor. Enfim, é momento de ouvir Deus nos chamar e nos arrependermos, e parar de nos escondermos e desfrutarmos do jardim e da sua presença. Muitas vezes eu não estou bem na igreja, e eu digo, é porque a palavra não é boa. Aleluia. É porque as músicas não me tocam mais. É porque alguém me fez isso, me fez aquilo. Sabe de uma coisa? Desculpe, mas eu preciso ser homem de Deus, eu preciso ser profeta de Deus para a tua vida. É porque você não ama mais a palavra. É porque os teus olhos saíram do jardim, estão querendo ir para outro lugar. Às vezes é isso, porque até a pastora Jaque na teologia ela contou para nós que um dia tinha um homem que entrou na igreja e não tinha ninguém que pregasse. Parece que pregaram sobre genealogia. E esse morreu, e o outro morreu, e o outro morreu. Sabe aquela parte da genealogia que acho que ninguém entende? Aí o homem disse, meu Deus, eu quero esse Jesus, porque se todo mundo morreu, aonde eu vou para o inferno? Você morreu, precisa ser. Até nisso o cara aceitou Jesus. Eu estou dizendo para você, quando a gente está com o coração na palavra, qualquer versículo fala com a gente. Qualquer coisa a gente sabe que é Deus falando. Cai uma folha, é Deus dando um sinal. Faz isso, é Deus dando um sinal. O culto falou comigo, o outro também, o louvor falou, tudo fala comigo. Mas quando eu não estou mais em Deus, nada fala mais. O culto é só mais um culto, o louvor é só mais uma música, a pregação é só mais uma pregação, a Santa Ceia é só mais uma Santa Ceia, mas não é mais uma. Esse culto tem que ser diferente na tua vida. É porque a gente precisa voltar à primeira essência. E Deus ainda continua insistindo em te procurar e me procurar. O primeiro jardim foi manchado pelo pecado do homem. Sim. Lá no primeiro jardim do Éden, o homem pecou. E diz ali que Deus deu peles de animais para cobrir as suas vergonhas. Ou seja, houve morte. Matou um animal, que significa o cordeiro, que foi manchado pelo pecado. Mas o segundo jardim
Aleluia. Foi o jardim do Getsêmani. Lá, Jesus, naquela noite em que foi traído, como a gente vai participar da Santa Ceia daqui a pouquinho, aquele sangue de Jesus, aquela gota quando caiu, porque ele suou sangue, caiu naquele jardim, ele deu livre acesso de novo, para a gente pudesse voltar ao jardim, não fisicamente, mas espiritualmente, aleluia. E hoje Deus está dizendo para mim e para você, eu quero que você volte à primeira essência, arrepende-te de onde caíste, e volta ao primeiro amor, porque quando a gente está apaixonado, quando a gente está no primeiro amor, ninguém segura a gente, e a gente precisa voltar a isso. Não adianta a gente ter palavras maravilhosas, milagres, se o nosso coração não está preparado para isso. E aquele foi o sim universal da humanidade. Eu já estou terminando. Eu não sei como é que você veio hoje para esse culto, mas uma coisa eu quero dizer: Deus continua te procurando, insistindo, te chamando. Talvez você está se escondendo de Deus há muito tempo. Deus já falou com você qual é o seu dom, qual é o seu talento, aquilo que Ele quer com você, sabe? Deus falou já. Você sabe que foi Deus que falou, mas você prefere se esconder atrás das árvores da vida. O que é isso? Como se pudesse se esconder de Deus, e você vai passar pela vida inteira se escondendo e não desfrutando do jardim, da presença do jardim. E hoje eu quero dizer para você que pare de fugir do seu propósito. Você nunca vai ser feliz enquanto estiver fugindo do seu propósito. Chega de se esconder, como se pudesse se esconder de Deus. Hoje é o seu dia. Chega de desculpas, chega de fugir. Deus não mudou e está te procurando ainda, e continua te chamando. Eu quero te convidar a ficar de pé. Aleluia. Essa música de fundo que estava tocando chama-se Primeira Essência. É o jardim secreto. Eu queria que você baixasse sua cabeça. Eu quero orar para você. Eu não sei como é que está o teu jardim secreto, como é que está o teu tempo com Deus, como é que está a tua vida com Deus, sabe? Às vezes a gente está tão atribulado, e eu sei o que é isso. Eu também trabalho numa empresa que tem tantos problemas, que às vezes passa o dia, mas chega na viração do dia, eu digo: Deus, eu nem te procurei, é verdade, eu corri tanto, mas eu sei que tu me achaste. E Deus está dizendo hoje, agora ainda de manhã, não deixe passar o dia para você procurar Deus. Procure Ele antes, aleluia, porque a todo instante Ele está te chamando. Deus quer restaurar aquilo que foi perdido. Deus sempre está disposto a dar uma segunda chance. Aleluia, eu quero orar por você, papai. Está aqui, Senhor, o teu povo. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como é que eles estão espiritualmente, mas uma igreja só é forte quando o nosso coração está alinhado com o teu coração, papai. Sabe, Deus, nós corremos tanto, temos tempo para tantas coisas. Nós temos tempo para TV, para ver o futebol, para ver o filme, para passear, mas parece que quando é para ti, a gente não tem tempo. Senhor, volta, Senhor, que nós possamos voltar às origens, voltar à primeira essência. Deus, quando a gente chegava no culto, aquele culto era tão maravilhoso, o pregador falava tanto conosco, e a gente acha que não tem mais uma geração de pregadores bons, mas na verdade é porque o nosso coração se endureceu. Deus, que haja um quebrantamento hoje diferente,
Que a gente chegue na tua presença de uma forma como um menino, como uma menina, Senhor. Deus, eu oro para que haja restauração na igreja, em nome de Jesus. Quando a gente adora a Deus, o pessoal da ceia pode vir. Estou voltando à essência